रामचंद्र की अपार महिमा उन्होंने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज रामचंद्र की कथा भी संक्षेप में श्रवण कराया। कथितो वंश वंश विस्तार सोम सूर्य, जिसमें सूर्य वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र और चंद्र वंश Ramachandra apareceu, Suryavansa, e Krishna apareceu em Chandravansa. Chandra Vansa significa dinastia da lua, e o Sr. Ramachandra apareceu em Suryavansa, dinastia do sol. Eu quero falar um pouco sobre Ramachandra. No Bhagavatam, Shukadeva Goswami disse um pouco sobre isso para Parikshit Maharaj, especialmente no Ramayana original, Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana é o Ramayana original e o mais famoso. De acordo com diferentes tempos, ajeita aí certinho. Não, desce mais a câmera. De acordo com a linguagem das diferentes regiões da Índia, então esse Ramayana, na verdade, ele é o Valmiki Ramayana original, com belíssimos ornamentos, uma linguagem muito bela. Eles também glorificam o Ramayana, mas apenas um Ramayana. O Ramayana original é o Valmiki Ramayana, e a base desse Valmiki Ramayana em cada yoga, de acordo com o tempo, em diferentes yugas, então diferentes pessoas escrevem esse Ramayana. Como por exemplo Tulasidas, ele também escreveu Tulasidas Ramayana. Isso é muito famoso também, o Tulasidas Ramayana, muito belo, com uma linguagem poética muito linda e uma linguagem muito fácil também. Tulasidas, ele manifestou no Ramayana. Para as pessoas que falam hindi, esse Ramayana de Tulasidas, ele é muito fácil, porque o Bhagavatam tem muitos slokas difíceis em sânscrito, mas Tulasidas, ele pegou esses slokas muito difíceis do Bhagavatam e escreveu em uma linguagem muito fácil, Gramin Bhasha, com uma linguagem de vilarejo. Sabe a linguagem do vilarejo? A linguagem da cidade é diferente da linguagem do vilarejo.
Você sabe a linguagem da vila, do vilarejo? और शहर की भाषा जो है कुछ क्लिष्ट भाषा होता है। क्लिष्ट सुनने Então a linguagem falada na cidade, a linguagem da cidade é mais difícil e mais complicada. Porque há muitas palavras usadas em sânscrito, mas a linguagem do vilarejo é muito mais fácil, mais curto, mais simples. Como se fosse uma linguagem mais rápida. Tulsidas, dessa forma, então ele usou essa linguagem como se fosse rural. Então ele manifestou o Ramayana, Tulsidas Ramayana. Então ele pegou os slokas que são muito difíceis do Bhagavatam e explicou de maneira muito fácil neste Ramayana. Tulsidas. Assim começa esse sloka, Labdabasa Durlabam. Então, Tulsidas ele escreveu desta forma, Labdabasa Durlabam. Muito difícil de você pronunciar em sânscrito esse verso, Labdabasa Durlabam, mas ele escreveu de maneira muito fácil no Hindi, então se torna muito mais fácil. E fala como na verdade esse corpo humano é muito difícil de se alcançar, muito raro. O que eu estou querendo dizer é que este livro de Tulsidas em Hindi language, nessa linguagem Hindi, é manifestado numa linguagem muito simples. Do norte ao sul, de leste a oeste, há muitas pessoas diferentes que falam linguagens diferentes. Linguagem diferente não é só uma língua. Alguns países que falam, tem países que falam só uma língua, por exemplo. Nos Estados Unidos da América, todo mundo só fala uma língua. No Brasil, por exemplo, todo mundo só fala português. Eles falam em português apenas. Mas na Índia é um país com muita diversidade. Muitas pessoas falam muitas linguagens diferentes, se vestem diferente, hábitos diferentes. Tem uma culinária diferente, comidas diferentes. Uma diferente cultura em diferentes partes da Índia. Não apenas uma. Não é? Então a Índia é um país muito diversificado. Pessoas com diferentes linguagens. Eles comem comidas diferentes, por exemplo. Na Bengala, você diz comer água. Jal Kabi, comer água. E as pessoas daqui elas dão risada quando elas ouvem isso. Mas elas não sabem o segredo por detrás dessas palavras. Porque quando eles oferecem água para alguém, eles também oferecem algum doce, alguma comida. Aqui, se você pede água, eles vão dar o quê? Só água. Mas na Bengala, eles oferecem água e também oferecem uma coisa a mais. O que eu quero dizer é que nesse país diversificado, uma mulher da Espanha, ela estava cantando
uma linguagem sânscrita muito linda, as glórias da Índia em sânscrito. Um vídeo, uma mulher da Espanha, da espanhola, é um vídeo que o Gurudeva compartilhou no Facebook dele, a Tarani acha. Então, essa mulher espanhola estava cantando as glórias da Índia. Se você sabe um pouquinho de sânscrito, você vai saber. Ah, isso mesmo. Eu compartilhei essa garota espanhola. Ela estava cantando de maneira muito bela, com muitas loucas, as glórias da Índia. Não é uma coisa ordinária nascer na Índia. Muitos semideus, eles oram para Deus: por favor, seja misericordioso comigo, Prabhu, me dê nascimento na Índia. Srila Bhaktivinoda Thakur, também no Jaiva Dharma, no primeiro capítulo de Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele descreve: depois de Sukriti de muitas e muitas vidas e Punya Karma de muitas e muitas vidas, você se torna apto a tomar nascimento na Índia, porque a Índia é chamada de Punya Bhumi, ou seja, o local de atividades piedosas, onde Bhagavan apareceu em Bharatavarsha, na Índia. Ele se manifestou aqui na Índia. Todos os avatares do Senhor, todos eles se manifestaram em Bharatavarsha, na Índia. Por isso é chamado de Punya Bhumi, ou seja, o local de atividades piedosas. Bhagavan Ramachandra, ele se manifestou onde? A suprema personalidade Prajadananda Shamasundra, a suprema verdade absoluta, apareceu onde? Também os rishis e munis. Isso não é uma coisa ordinária. Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, ele escreveu: nascer na Índia não é uma coisa ordinária. Depois de Sukriti de muitas e muitas vidas, então você pode nascer na Índia. Então as glórias de Bharatavarsha é descrita por Srila Bhaktivinoda Thakur no Jaiva Dharma. Em especial na Índia, onde? Navadvipa e Vrindavan. Em especial esses dois lugares. Nascer em Navadvipa ou em Vrindavana. Nascer em Vrindavan, Navadvipa não é ordinário. Não é uma coisa ordinária. Bhaktivinoda Thakur descreve isso de maneira muito bela. Dessa forma, continuando o Harikatha, sobre Ramik Ramayana, o Ramayana original. Nós costumávamos estudar na escola. O que? Como é? A gente estudou isso na escola, um vai explicando sobre Valmiki. Ele era um ladrão anteriormente. Mas pela misericórdia de Chavanrishi, Nakara, o filho de Chavanrishi, todos nós, na verdade, nascemos, se a gente analisa, a gente vem de algum rishi. Essa linhagem Kashagotra, a linhagem de Kashatra Rishi. De alguma forma a gente está na linha de algum rishi.
क्या बोले वो जन्मपत्री को देखो उसमें लिखा रहता है कौन सा गोत्र Se você vê a árvore genealógica da sua família, संजय जो गोत्र होगा você verá que no começo dessa árvore genealógica estão os rishis. तो उसी प्रकार कहीं किसने यहाँ पर कौन ऋषि के कहा है चौवन ऋषि पुत्र Então aqui é explicado sobre Chavandrishi, os filhos de Chavandrishi. दुष्वित्ति करे सदा बनेगा बेटा जंगल में क्या करता था चोरी करता था डकैती करते थे लोग Ele costumava ficar na floresta. लूटपाट करते थे Ele roubava as pessoas. एक दिन नारद ऋषि Muitos dias se passaram assim. Um dia, Naradarishi, ele estava indo e viu Ratnakara. Ele viu Ratnakara. Ratnakara, ele pegou Naradarishi, mas Naradarishi, muito poderoso, disse: Ratnakara, antes de você me matar, me diga uma coisa. Por que você está... Você está roubando? Ele falou assim. Aí ele respondeu: para manter a minha família. Eu roubo as pessoas para manter minha família. Narada disse: ok. Quem está na sua família? Ela falou: eu tenho os meus pais velhos e também uma esposa, uma filha e um filho. Desculpa. Não, filha não, só um filho. Então, eu estou fazendo isso para poder nutrir todos eles. Então, Naradarishi fez. Ele falou: você está fazendo tantas atividades pecaminosas. Naradarishi disse: mas quem está compartilhando essas atividades com você? Aí então, Ratnakara disse: eu estou fazendo essas atividades pecaminosas por eles, então eles estão compartilhando comigo essas atividades pecaminosas. Então Narada Muni ele falou: então volte à sua casa, volta lá e pergunta para eles então sobre isso. Pergunte a todos eles se eles estão compartilhando com você o fruto dessas atividades pecaminosas. Então Ratnakara ele disse: se eu for perguntar, eles vão sair correndo. Naradarishi disse: olhe, Ratnakara, eu dou minha palavra. Desculpa. Quem ia sair correndo era Naradarishi. Então Naradarishi ele falou: eu dou minha palavra. Ratnakara, eu dou minha palavra que eu vou ficar aqui. Naradarishi falou: você pode até me prender com alguma corda. Nesse momento, Ratnakara, com uma corda, ele foi e atou Naradarishi a uma árvore e foi até a casa dele. Então ele perguntou aos seus pais: eu estou fazendo muitas atividades pecaminosas, trazendo dinheiro, nutrindo vocês, tomando conta de vocês, dando roupa, comida. E vocês estão compartilhando comigo as minhas atividades pecaminosas? Então os pais falaram: olha, Ratnakara, quando você era pequeno, tomamos conta de você, porque o dever dos pais é tomar conta de seus filhos. Como tomar conta depende dos pais. Se você se os pais fazem atividades pecaminosas, os filhos não têm nada a ver com isso. Agora nós somos velhos, então o seu dever é tomar conta da gente, manter a gente, né? Que somos os seus pais.
Se você fizer isso através de atividades pecaminosas ou piedosas, você é responsável. A gente não está compartilhando nada do fruto das suas ações. Então os pais disseram dessa maneira. Então Ratnakara, ele também perguntou para os seus filhos pequenos: filhos, eu estou fazendo atividades pecaminosas para conseguir dinheiro, para poder arranjar comida para vocês. Vocês vão compartilhar comigo o fruto das minhas atividades pecaminosas? Aí eles falaram: pai, a gente não sabe de nada o que é atividade pecaminosa, atividade piedosa. Então a gente não vai compartilhar com você, não. Então Ratnakara, ele foi e perguntou para sua esposa: você vai compartilhar comigo o fruto das minhas atividades pecaminosas? Você sabe que eu estou fazendo isso para manter todos vivos, para arranjar comida. Você vai compartilhar comigo? Que a esposa disse: na hora da cerimônia de fogo, que palavra que você deu? Você deu a promessa, você disse isso, que você seria responsável por me manter, por me nutrir. Sua responsabilidade. Se você está fazendo isso através de atividades pecaminosas ou não, nem mesmo um traço dessas atividades pecaminosas eu vou pegar se você fizer através de atividades pecaminosas. Mas se for por atividade piedosa, então eu aceito metade. Então o Shastra diz que se o esposo faz atividades piedosas, 50% do fruto daquela atividade vai para a esposa. Então o esposo vem aqui e oferece para a deidade 50 rúpias. 50% dessa atividade piedosa, do fruto, vai para a esposa. Eu acho que o Prabhu que perguntou como que Ratnakara perguntou se tornou um ladrão se ele era filho de um rishi. Gurudeva está dizendo como samskaras de vidas passadas e também uma associação. É a mesma coisa quando não é porque o pai é doutor que o filho vai virar doutor. Só porque o pai é sado, o filho vai ser sado. Então, todo mundo que ele perguntou da família, ninguém iria compartilhar com eles o fruto das atividades. Então, Ratnakara, o seu coração, ele começou a sentir arrependimento. Como que esse arrependimento veio? Misericórdia do Senhor e misericórdia de Guru. Se você não tem a misericórdia de Guru, nem a misericórdia de Deus, esse arrependimento nunca virá no seu coração. Mesmo se você tiver sukriti de milhares de milhões de vidas juntos, somente quando você sentar, se estiver em sadhusanga e ouvir Bhagavad Gita, e ouvindo em seu coração, esse arrependimento virá. Anushotana. Como é que é? Tá. Você vai pensar: ai de mim, por que eu fiz essas atividades pecaminosas? Agora eu vou ter que sofrer todas essas punições. Então, pela misericórdia de Narada Rishi, Ratnakara, ele sentiu no seu coração esse arrependimento. Anushotana. Então ele estava chorando. Ratnakara, ele veio aos pés de lótus de Narada Rishi. Por favor, Shri Narada, o melhor dos rishis, por favor, me perdoe.
अरे नरसिंह महाराज इधर आ जाओ। नरसिंह महाराज अरे Narasimha Maharaj, vem aqui. अच्छा तो नारद ऋषि ने कहा Narada Rishi, ele disse: olhe, पाप से मुक्ति के एक ही उपाय है। अनेक कथाएं só हैं। tem uma maneira de você ficar livre das suas atividades pecaminosas. Narada Rishi, ele disse: primeiro toma um banho no lago. Tome banho no lago. Então ele era tão pecaminoso que mesmo que quando ele entrou a água desapareceu. A água do lago secou. De tão pecaminoso que ele era. Era um pecador tão grande que quando ele entrou na água, a água sumiu, desapareceu, secou. Jaldevata, ele não queria sofrer com esses pecados, então ele saiu de lá. Até mesmo o semideus da água sumiu de lá, ele desapareceu. Então, como agora, né, esse coronavírus, o nome é Corona. Todo mundo só fala desse coronavírus, todo mundo ficando em casa. Desculpa. Agora tudo tá fechado. Estão de volta aqui do templo, que ele não. Estão de volta porque não tá vindo mais pro templo, é isso? Ele tá falando sobre um devoto do templo, que não tá vindo mais pro templo porque tá tudo fechado. Todo mundo está temeroso sobre esse vírus, coronavírus. Então, a água desse lago foi embora. Narada Rishi, ele disse: ok, cante os santos nomes do Senhor, cante os nomes de Ram, mas os nomes do Senhor não vêm até a boca de uma pessoa pecaminosa. Por muitas e muitas vidas, por milhares de vidas, se você servir Bhagavan Vasudeva por milhares e milhares de vidas, em algum dia você vai poder cantar os santos nomes. Porque os santos nomes, eles não vão até a boca de uma pessoa que ela é pecadora. Tridandi Maharaj, ele falava um Harikatha, eu me lembrei agora. Uma pessoa estava prestes a morrer. Tridandi Maharaj, ele ficava em Siliguri. Tridandi Maharaj, Keshvari Goswami Gaudiya Mata em Siliguri. Eu fiquei com ele durante um ano, fui lá pedindo doação de arroz. Ele falava um Harikatha pra gente. Ele costumava falar um Harikatha pra gente, não tinha nem microfone pra falar. Tá. Desculpa. Quando o Gurudeva foi lá, uma vez o microfone não tinha como usar. Então o Gurudeva chamou Tridandi Maharaj. Então ele foi lá e chamou ele porque a voz dele era muito alta.
Ele era muito corpulento, bem forte, ele tinha a voz muito alta. Então ele estava contando esse kata. Uma pessoa estava prestes a morrer, ele estava contando esse harikata. Então 3 filhos vieram e disseram para o pai: pai, a gente vai falar para onde vai o dinheiro, tem as nossas contas bancárias. अरे आपने सुना दूसरी, मैं सुना दूसरी, आप टोकने से क्या होता है? आपने तो सुना, हम जैसे सुना, हम बोलेंगे ठीक है। उससे आपके O Guru estava falando para o Maharaj: você ouviu de um jeito, eu ouvi de outro. आप जैसे सुने, Ele falou assim: tá tudo na internet. Mas eu falo. Ele falou: o que eu falo o que eu ouvi. Eu ouvi isso lá, você não estava lá. E quando você ouviu, eu não estava lá. Então, de acordo com o que você ouviu, você fala. Você fala de acordo com o que você ouviu, porque eu acho que Mala Maharaj foi corrigir ele. E aí o Gurudev falou: mas eu ouvi de uma versão diferente. O que eu ouvi de Tridandi Maharaj eu vou contar, então. Então, quando você ouve dele, você também pode falar o que você ouviu dele. Então os filhos. देखो सारे बहन बहन पानी का भगवान और इतना बोल नहीं पाने राम शब्द इतने सरल बोल बोलेगा इतना बोल. Então o pai estava prestes a morrer e um dos filhos se chamava Ram. Então ele falou tudo, mas ele não conseguia falar o nome do filho. Porque na hora da morte, a Jamila, ele falou o nome do seu filho, não é? Ele foi para Vaikunta, então ele não conseguia falar o nome do filho dele, que se chamava Ram. Então, da boca de uma pessoa que é pecadora, não, naquela boca não vem os nomes do Senhor, não surgem os nomes do Senhor. Por milhares de anos, uma pessoa que adora Bhagavan, então por milhares de anos depois de adorar, então ela vai se tornar apta a falar os nomes do Senhor. Não é tão fácil falar os nomes do Senhor. Então, Tridandi Maharaj costuma falar pra gente todos esses segredos. Imagina, era só 2 sílabas. Ram, Rama. Mas o pai não conseguia falar o nome do filho. Então Narada Rishi disse para Ratnakara: fale o nome de Ram. Então tinha uma fala esse nome, Mara. Fala Mara, Mara. Então Tulsidas explica como ele se sentou nessa árvore, que era uma árvore seca, morta, e começou a ficar falando esse nome, Mara, 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 porque ele não conseguia falar Rama, então ele tinha que falar Mara. Então o corpo dele estava cheio de corpo, o corpo dele estava cheio de cupim que estava vindo dessa árvore. Por isso o nome dele é Valmiki. Valmiki em sânscrito significa isso, esses insetos pequenos, cupim. Então o corpo dele estava cheio de insetos porque ele estava fazendo austeridade por milhares de anos, por isso o nome dele virou Valmiki. Então, pela misericórdia de Brahmaji, ele manifestou esse Ramayana.
Depois eu vou explicar mais. इतना ही फर्क नहीं पड़ता कि मेरा वचन तुम्हें पर राम ने दाम Então eu vou parar aqui a minha fala. Não me harila aqui de Jai Shri Radhe Jai Guru Premanand. Então, para os devotos que quiserem agora acompanhar o Harikatha de Shri Padma Maharaj, ele vai falar por uns 30 minutos, eu acho. Ou menos, uns 25, 30 minutos. Vai ser transmitido na página dele, tá? Srila Bhaktivedanta Maharaj Brasil. Hare Krishna, Hare Bol, Radhe Radhe.